Quero cumprimentar cada irmão que está nos assistindo, com a paz do Senhor. Queremos agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele nos dá hoje de podermos falar um pouco sobre a palavra dEle, que verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Quer falar alguma coisinha? Vamos lá. Vai falar? Não, pode falar. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em Gênesis capítulo 7, do 1 até o versículo 5. Nós vamos ler aqui. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Que daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por esta palavra. Te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença, passando, Senhor, num momento que nós não imaginávamos, com esses isolamentos, Deus, mas tu és Deus, tu és um Deus que prepara momentos para que possamos transmitir, Pai, a tua palavra. Que o Senhor esteja nos usando, nos abençoando, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor, meus queridos. Saudade, muita. Mas nós cremos que o Senhor realmente tem propósito em todas as coisas e até realmente nesta quarentena. Mas a palavra dele não vai deixar de ser pregada, porque a palavra dele é viva e ela é eficaz. E a palavra do Senhor diz que escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Mas nesta noite nós estamos falando aqui da vida de Noé. E a passagem que foi lida aqui por Gerdi, no capítulo 7 de Gênesis, do 1 ao 5, já diz que quando Noé entrou na arca com a sua família. Mas ali nós vamos trazer um paralelo do início lá de Gênesis 3, quando houve a queda do homem, e Adão e Eva, pela desobediência, foram expulsos do paraíso. Lá no capítulo 4, vemos que Adão e Eva, eles deram à luz a 2 filhos, Caim e Abel. Caim, que foi lavrador, e Abel, pastor de ovelhas. Aí o que aconteceu? Passado algum tempo, Caim pegou alguns produtos da terra que cultivava e ele ofereceu a Deus, aleatoriamente, ele pegou. Mas Abel não, ele pegou o primeiro carneirinho que nasceu do rebanho, ele matou esse carneirinho, ele ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o que aconteceu? Deus ficou contente com Abel e a sua oferta. Porém, ele não se agradou da oferta de Caim, e aí Caim ficou irado com Deus, lá em Gênesis 4, 3 e 4. Então aqui nós vemos a confiança que Abel tinha em Deus e no sacrifício, pelo pecado. Caim, por outro lado, não pagou suas primícias para agradar a Deus, não pegou as primícias. Ele pegou aleatoriamente lá alguma coisa daquilo que ele havia produzido. E Deus, conhecedor de tudo, viu o coração de um não adorador do Caim e não se agradou de sua oferta. Aí nós vemos que Deus conhece a intenção de coração de cada um de nós e daqueles que têm confiança nele. Caim foi desleixado, trouxe a oferta dele de qualquer maneira, não das primícias. Demonstrou sua não confiança em Deus. Abel, por outro lado, foi temente,
Confiou que Deus perdoaria seus pecados pelo sacrifício e agradou a Deus. E o que aconteceu? Caim ficou furioso com essa aceitação da oferta de Abel e ele invejou seu irmão. Ele falou: poxa vida, né? Por que Deus não aceitou a minha também? Só que Deus via a intenção e é o verdadeiro adorador. E aí Caim ficou furioso e ele fechou a cara. E Deus perguntou para ele: por que você está irado? Verso 6, né? E Deus falou para ele: se você tivesse feito o que era certo, certamente você estaria sorrindo. Mas como você agiu mal, o pecado está à sua porta, à sua espera. Que o pecado queria dominá-lo, mas ele precisava vencer esse pecado. Deus falou para Caim, né? No verso 7. Aqui certamente Caim também conhecia a vontade de Deus tão bem quanto seu irmão Abel, mas não seguiu a vontade de Deus. E o que aprendemos com essa passagem? Que muitas vezes atraímos a ira de Deus para as nossas vidas porque não fazemos o que é certo aos olhos do Senhor. Nós não agradamos a Deus fazendo a sua vontade. Nós abrimos brecha para o maligno nos tocar. O pecado está à nossa porta. Ele quer nos dominar, mas precisamos vencê-lo. Mas a pergunta: como vencê-lo? Lá em Tiago 4, 7 e 8 diz: sujeitando-nos a Deus e resistindo ao diabo, nos achegando a Deus e ele se achegará a nós. Não tem mistério, não tem segredo. Sujeitando-nos a Deus, resistindo ao diabo, por consequência ao pecado, fecharemos todas as brechas. Porém Caim, embora sabedor do que era certo e não fez, invejou do seu irmão, que teve a sua oferta aceita pela desobediência, e intentou matá-lo, e matou-o. Capítulo 4, verso 8. Diante dessa atitude, Deus, o que aconteceu? Ele se enfureceu contra Caim e o amaldiçoou, determinando que ele fosse fugitivo, errante na terra. Só que ele fez o seguinte: Senhor, mas como assim? Eu vou sair por aí e vão me matar. Deus falou: não, eu vou lançar um sinal sobre você para que ninguém o mate. Ou seja, Caim teria que suportar as consequências do seu pecado, do seu erro. Verso 11 e 12. Caim foi lançado fora da presença de Deus. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Pela desobediência, pela não sujeição à vontade de Deus, ele foi lançado fora. Amados, nós temos que tomar muito cuidado com os pecados que estão batendo em nossas portas, querendo nos tragar, justamente para não sermos lançados fora da presença do Senhor e vivermos como errantes deste mundo, um joguete nas mãos de Satanás. Aí, como foi lançado fora, Caim coabitou, foi morar em uma outra terra e coabitou com a sua mulher. Ele nasceu dele um filho, Enoque, mas não é um Enoque abençoado, né? Lá no 4:17. E o seu filho lhe deu descendentes. Lá no verso 25, Adão teve outro filho, né? Após a morte de Abel, teve outro filho, de nome Sete, do qual a esposa de Adão disse ter sido dado por Deus em lugar de Abel, que fora morto por seu irmão. Sete gerou a Enos, e foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto e adoração a Deus. Verso 26. No capítulo 5, fala da geração de Adão. E dentre eles, um de seus filhos gerou a Enoque, que andou com Deus. Gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Verso 24. Deus o recolheu para ele, tamanha era a adoração que Enoque tinha, a obediência que Enoque tinha. Deus o levou para si. Metusalém gerou Lameque, que gerou quem? Noé, certo? E aí quando o Noé foi gerado, Lameque afirmou no verso 29 que Noé os consolaria das fadigas das suas mãos na terra que o Senhor amaldiçoou quando Caim foi lançado fora. Assim, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. No capítulo 6, vemos a corrupção do gênero humano e o juízo de Deus. Lá no verso 5,
do capítulo 6, Deus viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer tudo que era errado, nada que era da vontade de Deus. E o que aconteceu? Deus ficou muito triste de ter feito os seres humanos. Aí ele falou que iria desaparecer da terra aquela gente que tinha criado e todos os animais. Verso 7. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Então Deus se agradava da vida de Noé, no verso 8. Aí no verso 9 em diante, entramos no campo já da salvação do homem. Noé era um homem direito e em tudo obedecia a Deus, vivia em comunhão com Deus. No verso 11 mostra que para Deus todas as pessoas são más e havia violência por toda parte. Viu Deus que o mundo estava cheio de pecado e ele falou o quê? Eu vou acabar com tudo isso aqui, eu me arrependi de ter feito o homem. Aí lá no verso 13, Deus disse a Noé que havia resolvido acabar com todos os seres humanos e com a terra. Então Deus revelou a Noé, olha a intimidade que Noé tinha com Deus, ao ponto de Deus revelar qual era a intenção dele, de acabar com tudo aquilo ali. Ele queria acabar porque a terra estava cheia de violência. No verso 14, Deus mandou Noé fazer a arca. Ele deu as instruções de como fazê-la. E Noé foi em tudo obediente. No verso 17, Deus revelou a Noé que mandaria o dilúvio para destruir tudo o que tivesse vida, mas com ele faria uma aliança. E mandou que Noé entrasse na arca juntamente com a sua mulher e seus filhos e noras, bem como um macho e fêmea, de todas as espécies de aves, animais e seres rastejantes pelo chão. Mandou que levasse todo tipo de comida para ele e para os animais, para que tivessem o que comer. E Noé fez tudo conforme havia Deus mandado. Versos 18 ao 22 do capítulo 6. Lá no capítulo 7, onde Gerdi viu, vemos que Deus mandou entrar na arca Noé e toda a sua família e os animais. E no verso 4, disse que dali a 7 dias ele faria chover sobre 40 dias e 40 noites sobre a terra. Assim foi feito. Deus cumpriu sua palavra e morreram todos os seres viventes. Lá no capítulo 8, verso 4, nos revela que somente no 7º mês, veja bem, de quando entrou na arca, somente após 7 meses, a arca pousou nas montanhas de Ararat. No verso 5 fala que as águas foram minguando até o 10º mês. E ainda Noé esperou mais 40 dias para abrir a janela que havia feito. Verso 6. Somando todo o período, amados, em que Noé entrou na arca até Deus os mandar sair, no verso 16, chegamos a aproximadamente 12 meses. Um ano onde Noé, sua família e os animais ficaram dentro da arca. Diante da história da criação até seu fim com o dilúvio, vemos que somente a obediência a Deus fez livrar da morte aqueles que creram em tudo e obedeceram. E ao sair da arca, qual foi a primeira providência que Noé tomou? Lá no verso 20, vemos que ele edificou um altar ao Senhor. Ele não ficou lamentando, ele não ficou, nossa, até que enfim não aguentava mais. Não, ele ofereceu um holocausto sobre o altar, que Deus recebeu como um cheiro suave e agradável. E disse que jamais tornaria a amaldiçoar a terra, e fez aliança com Noé. Trazendo um paralelo para os nossos dias, vemos que os nossos lares, nossa igreja, nossas escolas, nosso trabalho, comparados à arca, são lugares onde se deve operar a vontade de Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Noé foi o único que fazia a vontade de Deus e ele o abençoou juntamente com toda a sua casa. Então, o que nós aprendemos com a história, especialmente com a vida de Noé? O que nós aprendemos, Jardim? Primeiro que Noé era um homem temente a Deus, né? Quando a gente é temente a Deus, a gente alcança a misericórdia de Deus. Ele era, tudo que ele colocava, tudo que ele ia fazer, ele colocava diante de Deus, né? Então, quem que poderia acreditar em Deus que iria chover tanto tempo daquele jeito?
né? A obediência de Noé, no caso, para ter aquela sensibilidade de ter aquela revelação de Deus para construir uma arca. Aonde? A Bíblia não relata onde, mas nós queremos que seja no deserto, onde não tem água, não é verdade? Então, em primeiro lugar, a obediência de Noé a Deus, isso é fundamental, né? Deus, ele não compactua com o pecado, e ele promete salvação a todo aquele que crê. Então, a gente traçando esse paralelo de Noé conosco hoje, com nossas vidas, Noé não compactuou do pecado. Tenho certeza que ele foi zombado naquela situação, porque como a gente é hoje, muitas pessoas olham para nós e falam: vocês são loucos, você acha que Deus promete as coisas assim, ele cumpre? Você acha que Deus faz isso mesmo? Né? Ele viveu numa época que, no caso ali, ele falava verdadeiramente com Deus, tá? E hoje nós temos quem? O Espírito Santo, que a gente pode falar com Deus através do Espírito Santo. Ele nos revela, ele nos mostra, né? E o que significa a arca, né? Eu vou ler aqui o que significa a arca. A arca era um lugar de graça, um lugar de segurança. Naquele momento, o único lugar seguro era a arca. E hoje, qual lugar seguro? Onde nós estamos? Nós estamos aqui num templo, né? As cadeiras todas vazias, mas quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, o pastor pregando, vi aqui o pastor Renato Vendramini se manifestando também, a pastora Dani, o pastor Ricardo, todos aqueles que vêm aqui, a gente sente o que? Segurança nesse lugar. Outro lugar de segurança, o nosso lar, a nossa família, né? Por quê? Porque é um lugar do nosso refúgio. Onde que a gente está hoje? Hoje a gente está enfurnado dentro de casa, né? Graças a Deus a gente se conhece bem, mas eu tenho certeza que tem casais aí que estão se conhecendo bem melhor agora, né? Porque a situação que a gente está vivendo hoje é ímpar, né? A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, né? A arca é o que? Uma habitação preparada por Deus. Quando você se coloca diante de Deus, na sua presença, aos teus pés, nos pés do Senhor, Ele prepara. Amém. Ele prepara o lugar. Amém. E nós muitas vezes não entendemos os desígnios de Deus, mas Ele prepara o lugar. E a gente tem que querer apenas acreditar em Deus. Um lugar de provisão divina, um lugar de separação do mundo. Hoje, o que está acontecendo? Né? Até a gente tem uma anotação mais para frente aqui, mas Deus está nos chamando a quê? Para a gente ter uma consciência do que está acontecendo, chamando nós muitas vezes para refletir, para colocar em nosso coração o arrependimento de muitas coisas que a gente vem fazendo. Não é só a nós cristãos, não, a todos. Muitas vezes até para restaurar lares, no caso, né? A gente fica, até uma brincadeirinha, mas comentaram comigo assim: agora eu entendo por que o cachorrinho, quando você vai abrir o portão, ele quer sair correndo, né? Porque ele fica o dia inteiro dentro de casa. E hoje o que está acontecendo com nós? Isso, a gente está dentro de casa, eu estou trabalhando dentro de casa, Marli está trabalhando dentro de casa, minha filha está dentro de casa,
Nós estamos tudo em casa. Só o nosso filho que está longe, está trabalhando, estudou, está trabalhando. Mas, do trabalho para casa. Então, a gente, o nosso porto seguro hoje, a nossa arca, a nossa casa, envolvida pelos desígnios de Deus. A arca era um lugar de trabalho para Deus, uma escola para se aprender a paciência. Você já imaginou, irmãos, todo aquele povo, não eram muitas pessoas, dentro de uma arca, fechada, durante um ano, com animais, lotado de animais. Imagina o cheiro. Imagina muitas vezes passando por momentos de discussão ali, porque o ser humano natural, né, ele tem determinados momentos que o humor da gente muda. Imagina um ano ali foi feito, foram momentos de testar a paciência. E hoje, o paralelo com os dias de hoje, a mesma coisa. Deus quer que nós tenhamos paciência, né? O irmão Toninho falava assim: não pede paciência para Deus que Ele vai te mandar a tribulação, né? Por quê? Para você ter paciência tem que ter tribulação. Por quê? Se não tiver problema nenhum, não tem que exercitar a paciência, não é verdade? A arca era um objeto de admiração de muitos e um objeto de zombaria de outros. Já falei sobre isso, né? Noé construindo uma arca daquele tamanho e todos zombavam dele. Passavam lá e... Tanto é que só a família dele entrou na arca. E um abrigo para Noé quando entrou nela. A arca era. Amém? Marli vai discorrer mais algumas coisas. O que nós vemos da vida de Noé é que Noé, ele era um líder que governava bem a sua casa. Noé era um sacerdote que adorava a Deus e ele mantinha a espiritualidade da sua casa. Porque 12 meses dentro de uma arca e Deus permitir que ele e sua família fosse para dentro dela, ele era um líder como aquele líder que Deus exige que nós sejamos. E nós? Como é que nós estamos liderando as nossas casas, amados? Especialmente os homens. Como é que os maridos têm liderado as suas casas? Como é que os maridos têm lidado com as suas esposas? Como é que eu estou lidando com a minha esposa? Tá bem. Então, amados, o sacerdócio de um marido é uma coisa muito séria e muito importante. E Noé, nós vemos que ele tinha esse sacerdócio. Então a espiritualidade de Noé, da casa de Noé, ela estava em alta, tanto que Noé foi revelado para o Senhor se revelou a Noé. Noé governava a arca com maestria. Certamente os filhos, as noras de Noé, eles eram obedientes em tudo dentro da arca. Então eles eram submissos à autoridade de Noé. E nós, quando um líder, quando o nosso pastor fala, será que nós somos obedientes? Será que nós estamos realmente obedecendo àquele que foi colocado como autoridade espiritual sobre nós? Muitas vezes a gente liga: ai pastor, vem aqui, ai pastor, eu não aguento mais, vamos, pastor, eu vou me separar, ai pastor, eu vou largar desse brinco. Amados, nós temos que ter o pé no chão, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que manter a espiritualidade da nossa casa. Nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, como Abel, ou nós estamos fazendo tudo do nosso jeito, como Caim? Caim amaldiçoou a ele próprio. A exemplo de Caim, será que não estamos sendo arrogantes e presunçosos ao ponto de não entregar para Deus nossas primícias?
e atraindo a ira de Deus sobre as nossas vidas. Jesus tem sido a primícia em nossas vidas. Nós estamos entronizando Jesus, nós estamos deixando o mundo, os prazeres do mundo, para colocar Jesus na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso emprego, na educação dos nossos filhos. Será que nós estamos fazendo isso? Nós podemos comparar a arca, amados, com o plano da salvação, pois Deus garante àquele que nele crê a vida eterna. Não podemos perder o barco da salvação. Aqueles que ficaram em desobediência perderam o barco, a arca se fechou. Certamente quando alguém na época viu que começou realmente a inundar tudo, certamente tentou entrar na arca, mas Deus havia fechado a arca. Olha só que coisa perigosa. Nós temos que estar diante da vontade do Senhor. Se quisermos entrar nesse barco, devemos em tudo ser obediente. E nós estamos preparados para entrar nesse barco? Nós estamos crendo que realmente Jesus vai voltar um dia? Certamente, Noé, quando construiu a arca, houve aqueles que zombaram. Será que nós estamos dando ouvido às críticas, às zombarias? Ou nós estamos indo rumo ao barco da salvação? E como é que estão as pessoas que amamos? Elas estão indo em direção ao barco? Nós estamos empenhados em falar de Jesus a toda criatura, para que essas vidas entrem no barco da salvação, amados? Como é que nós estamos? Ou nós estamos aproveitando essa quarentena para assistir Netflix, para assistir série, para assistir novela, para ficar sentado no sofá e falar: eu estou cansado, vou ficar aqui, estou de férias. Mas pode assistir um filminho? Pode, de vez em quando pode. Mas nós, amados, devemos buscar a presença do Senhor, ocupar a nossa mente com aquilo que edifica, né? Dias maus, nós estamos vivendo dias maus. E aí eu faço um convite a você, a mim, ao Gerdi, ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Amados, a nossa guerra, o nosso inimigo declarado é Satanás. Ele quer colocar fim a todos nós. Isso aí ele não esconde, ele nem pode esconder. Porque assim como Deus se revela os planos dele, Satanás também é obrigado a fazer isso. E ele não está vendo a hora de tocar a trombeta para que seja autorizado a ele tocar em nossas vidas. Então, o Apocalipse fala isso. Então, o que estamos fazendo para livrar nós e a nossa família da perdição? A exemplo de Noé, que livrou a família dele pela obediência. Então, nós devemos refletir nessa noite que Deus está nos dando um tempo para nós nos arrepender. Porque viver a palavra de Deus como se fosse o dia, do jeito que eu quiser, não agrada ao Senhor. Vamos concluir, né, gente? Tá. Conclusão. Apesar de diversas teorias sobre o aparecimento dessa pandemia, cremos que o Senhor quer que fiquemos afastados das coisas do mundo e nos chama ao arrependimento. Muitas pessoas estão indiferentes e cegas diante de Deus, como nos tempos de Noé. O cerco está fechando, irmão. As coisas estão cada vez mais afuniladas. Segundo pessoas não cristãs ou que são, indistintamente, dizem que o mundo jamais será o mesmo depois dessa crise que estamos passando, que é uma crise da saúde. Nós não, um fala uma coisa, outros falam outras. Nós estamos perdidos. Nós temos que confiar em Deus, não desesperar. Vejo pessoas desesperadas por causa dessa doença, tá? Mas as pessoas, elas estão, como eu disse, indiferentes. Elas não somente por causa da doença, mas por causa das coisas que acontecem, que nos afastam de Deus. As pessoas estão somente preocupadas consigo mesmo. E isso
é o pior, porque trata-se de egoísmo no caso, tá? As pessoas estão somente preocupadas com os cuidados dessa vida que ignorarão o Criador, como nos tempos de Noé. E a volta de Jesus será quando a maioria das pessoas estiverem despreparadas. Mas ele nos afirma que vai voltar. E muitas pessoas estão ignorando isso, que Jesus vai voltar. Há muito tempo, eu já vejo escrito em outdoors nas estradas: em breve Jesus voltará. Eu falo, poxa, mas já se passou aí mais de 40 e tantos anos que eu vejo isso, e Jesus em breve voltará. Quando que é o breve? É que para Deus um dia é como 1000 anos. Para nós, a nossa vida é um conto ligeiro. A nossa vida, ela vai 50, 60, 70 anos, é rapidinho, diante da eternidade, diante da grandeza do tempo de Deus. Deus, ele sempre foi, sempre é e sempre será. A palavra dele, ele mesmo diz, eu sou, e acabou. Então, nós temos que crer que em breve Jesus voltará. Pode ser que demore aí 100, 200 anos, mas é breve, e ele vai voltar. E nós temos que estar o quê? Preparado. E a maioria das pessoas estarão despreparadas, infelizmente. Vou ler aqui em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 5, que o egoísmo domina o pensamento das pessoas. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Amém, irmãos? Então, que nós possamos a ciência de Noé, diante de Deus, tudo que Deus mandou Noé fazer, ele fez. Por que ele foi uma pessoa bem-aventurada e salva? Porque não há nada mais importante do que a nossa salvação, meu irmão. Não existe nada mais importante. Não existe dinheiro, posição. É gostoso você ter as coisas? Ótimo. Deus não se importa com isso, desde que você não coloque isso na frente de Deus, que Ele seja o primeiro na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, por favor, enquanto o pastor chega aqui, amados, eu quero pedir em nome de Jesus, valorize a sua família, valorize a sua casa, valorize aqueles a quem Deus colocou do seu lado para essa caminhada. Ame. Jesus amou ao ponto de se entregar por mim e por você. Então, se você fizer algum sacrifício pela sua família, saiba que não é em vão. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós estejamos juntos em oração na presença desse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, uma palavra profética para nossas vidas nesses dias de hoje, né? E realmente nós estamos como nos dias, né, de Noé, né? Com certeza as pessoas viam aquela arca tão grande sendo construída e se perguntavam, né? Eu acredito que perguntavam para Noé, questionava ele, né, o porquê daquilo ali tudo. Eu acredito que Noé compartilhava ali com eles, né? Mas toda aquela nação, todo aquele povo, né, pereceu.
por causa da desobediência. Por causa da incredulidade. Da incredulidade, isso, da dureza de coração. É isso que nós temos visto, né? Cada dia mais, infelizmente. Então, quando nós vemos essa situação, aí as pessoas perguntam assim: nossa, então é Deus que está mandando essa praga no mundo? Eu não posso dizer para você que é Deus que está mandando, eu não sei te responder isso. Mas eu só sei te responder uma coisa: que Ele está permitindo. Que Ele está permitindo, sim, Ele está permitindo para que nós possamos acordar. Nunca se viu a como está agora, né, o nome do Senhor ser propagado, falando da volta de Jesus, como está acontecendo em redes sociais das nações, mas que não seja só por esse tempo de coronavírus, mas que seja realmente um tempo de mudança, de transformação, de conversão, de arrependimento, de mudança de vida e de obediência, como foi dito nessa noite, da obediência de Noé. Que o Senhor possa encontrar no meu coração e no seu coração homens e mulheres como Noé. A Bíblia fala que ele era um homem justo e bom e andava com Deus. Que assim possamos ser cada um de nós. Que o Senhor encontre nos nossos corações corações obedientes como o de Noé, e dos nossos lares, né, que sejam a arca, lugares, né, onde nós vamos habitar, nos guardar como estamos nesse tempo, para poder salvar as nossas vidas e as nossas famílias. Amém. Amém.